Olá, professora Márcia. Nós somos o grupo 4, que é composto pela Ana Laura, pela Carla, pelo Danilo, pelo Caio, pela Lara, pela Natália, pela Nathalie e por mim, José Carlos. Como já visto na abertura, o tema do nosso trabalho são as fissuras labopalatais. O nosso grupo trará uma abordagem sobre o que são as fissuras de maneira geral, além de assuntos como a sua incidência, sua predisposição genética e alguns problemas que essa malformação pode causar. A gente também vai falar sobre o papel do cirurgião dentista em casos como esse. E outros assuntos como o processo embriológico das fissuras, a classificação, o diagnóstico e o tratamento serão abordados ao decorrer do trabalho pelos demais integrantes do grupo. As fissuras labiopalatais são malformações congênitas de origem embriológicas e têm como característica a abertura ou descontinuidade das estruturas labiais e ou palatais. Elas têm extensões e localizações variáveis. O que acontece é que nas primeiras semanas de vida intrauterina, as estruturas que compõem lábio e palato do feto, elas encontram-se divididas. E conforme o desenvolvimento embrionário, elas tendem a se juntar para que ocorra, então, a formação normal da face. Quando isso não acontece, quando elas ficam divididas, a gente então tem como resultado uma lesão lábio-palatal. Esse processo ele ocorre entre a 4ª e a 8ª semana de vida intrauterina, entre o processo frontonasal e o processo maxilar. As lesões labiopalatais são chamadas popularmente de lábio leporino, e elas possuem prevalência relativamente alta em todas as raças humanas, porém pode variar de acordo com grupos étnicos, gênero, histórico familiar de fissuras, hábito materno de fumar até o 3º mês de gestação e faixa etária, tanto da mãe quanto do pai. De acordo com Carreteiro, Quezada e colaboradores, as predisposições genéticas são fatores muito fortes em casos familiares, porém, em casos esporádicos, os fatores ambientais também têm grande influência. Consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e medicamentos como corticoides e anticonvulsivantes são fatores ambientais mais conhecidos de risco para a formação das fissuras labiopalatais. Existem dados que no Brasil a incidência de pessoas com fissura labiopalatal é de 1 para cada 650 nascimentos. Dita incidência aumenta nos casos em que há pessoas com essa lesão na família e em casos já com predisposição hereditária. Essas malformações congênitas causam variadas alterações que podem comprometer além da estética, a fala, a alimentação e o posicionamento dentário. Sem o tratamento adequado, elas podem causar graves sequelas como a perda da audição, o problema da fala, o déficit nutricional e sem contar o preconceito que gera sofrimento aos indivíduos que são portadores dessa anomalia. Deste modo, quanto mais cedo realizada a intervenção para a reabilitação do paciente, melhor é, pois dependendo do tipo da fissura, o tratamento pode ser muito longo, podendo se estender do nascimento até a vida adulta do paciente, passando por muita cirurgia de correção e de estética. Nessa forma, após o levantamento de dados, podemos relacionar com a odontologia da seguinte forma, que o papel do cirurgião dentista na abordagem do paciente com fissura labiopalatina não se deve restringir apenas ao tratamento odontológico. No primeiro contato, deve haver uma aproximação com o paciente e a família, a fim de conhecer a saúde geral deste, para melhor tratá-lo. Também, o tratamento odontológico deve ser considerado como um programa permanente da saúde bucal, com a integração de medidas preventivas e reabilitação bucal. O sucesso do tratamento odontológico desses pacientes tem como a base tríade, o paciente, o cirurgião dentista e o cuidador, sendo que o cirurgião dentista ele tem um papel fundamental na reabilitação da fissura labiopalatina. Mas o completo estabelecimento da saúde bucal e geral do paciente só será possível com a efetiva participação de uma equipe multidisciplinar, com ênfase na relação de confiança desta com o paciente e com a sua família. Os cirurgiões dentistas têm, portanto, papel essencial no tratamento de pessoas com fissura labiopalatal. Porém, antes de abordar as formas de diagnóstico e tratamento, apresentamos a classificação das lesões labiopalatinas. No que diz respeito aos processos embriológicos
que se relacionam com as fissuras labiopalatinas, alguns pontos relevantes devem ser abordados. Antes de mais nada, gostaríamos de ressaltar que as fissuras labiopalatais ou labiopalatinas, elas são malformações que ocorrem por meio de uma abertura, uma ruptura na região de lábio e ou palato, a depender do tipo de fissura. Esse ponto sobre os tipos de fissura será abordado melhor posteriormente. Ela é então provocada pelo não fechamento dessas estruturas que ocorre durante a formação e desenvolvimento do feto, entre a 4ª e a 12ª semana de vida intrauterina, tendo origem no aparelho branquial ou faríngeo e seus derivados. Então, é por volta da 4ª semana que acontece a divisão do tubo digestivo em 3 porções, a cefálica, a média e a caudal. Depois disso, acontecem algumas subdivisões e modificações do desenvolvimento intrauterino e a predisposição para a formação da fenda labial surge por meio de uma falha na penetração do mesoderma e a extinção de sulcos ectodérmicos, que são os responsáveis pela formação dos processos faciais. Dentro do processo de desenvolvimento, então, ocorre a formação do lábio superior por meio dos processos maxilares e nasais mediais, que vão se desenvolvendo em direção à linha mediana, onde deveria haver uma fundição dessas estruturas. Porém, quando isso não acontece, resulta em fendas que podem variar da fenda palatina, a fenda labial unilateral, bilateral e etc. Então, as fissuras, elas são uma não fusão de estruturas embrionárias, ou seja, as estruturas, elas estavam separadas nas primeiras semanas de vida e elas devem se unir para que ocorra a formação normal da face. Porém, essa fusão não acontece nesses casos de fissura e as estruturas, elas permanecem separadas. Assim, é durante esses processos mencionados que as fissuras têm origem. Então, muitas vezes é possível identificar já no período pré-natal a presença dessas fissuras nas crianças, por meio de alguns fatores. Por exemplo, a posição do bebê tem que ser favorável, o tamanho da fissura também vai incidir sobre isso, sobre essa identificação ou não. Então, muitas vezes é possível identificar, porém muitas outras vezes também não é possível identificar no período pré-natal essa fissura, sendo possível apenas após o nascimento da criança. Bom, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, nós podemos classificar os tipos de fissuras de acordo com a classificação de Spina et al., lá de 1972, que se baseia na origem embriológica da fissura e tem o forame incisivo do palato como um ponto de referência. Essa classificação divide os tipos de fissuras em grupos. No grupo 1, a gente tem as fissuras pré-forame, que são as de lábio e lábio gengival. Esse tipo de fissura, ela se localiza à frente do forame, como já menciona no seu próprio nome, e pode variar desde uma fissura cicatricial no lábio superior até o rompimento completo do palato primário. Essas, elas também podem ser subclassificadas como unilateral, bilateral e mediana, e podem ser completas ou incompletas. Já o grupo 2 é o grupo das fissuras transforame, que são lábio palatal. Essas, elas vão envolver o palato primário e o secundário, e podem ser unilateral, com maior incidência, geralmente ao lado esquerdo do paciente, ou bilateral. Porém, elas são sempre completas e vão atingir o lábio, a arcada alveolar e todo o palato. Infelizmente, esse grupo, o transforame, ele é o mais grave e o de maior incidência. O grupo 3 é o grupo das fissuras pós-forame, que comprometem apenas o palato secundário, como já mencionou também no seu próprio nome, pós-forame. São fissuras de maior complexidade e que se estendem desde a úvula até o forame incisivo, sendo que neste caso elas são chamadas de completas. E aquelas que são as incompletas são as que não chegam até o forame incisivo. Nesse grupo, não vamos ter o comprometimento estético, mas tem ainda o comprometimento funcional, já que isso afeta muito a fala do paciente. É importante também a gente ressaltar que neste caso é comum a gente encontrar a úvula bífida, semelhante a uma cauda de peixe.
A gente pode citar ainda o grupo 4, que é onde se enquadram as fissuras raras. Essas fissuras elas podem atingir outras estruturas, como a bochecha, o nariz, a pálpebra e outras estruturas também que podem ocorrer. Mas, felizmente, essas fissuras do grupo 4 elas são incomuns, por isso o nome de raras. E por esse motivo também não se tem um protocolo de tratamento bem definido para esses casos. Agora a gente pode observar ali nessas imagens da apresentação um pouco demonstrando como são essas fissuras realmente. Na figura número 1, a gente pode observar a fissura pré-forame unilateral incompleta. Já a número 2 é a pré-forame bilateral incompleta. Na número 3, a gente consegue ver a fissura pré-forame unilateral completa, então ela vai chegar até o palato primário. A número 4, ela é a fissura pré-forame bilateral completa, a gente pode ver elas dos dois lados, né? A número 5, ela já é a fissura transforame unilateral, então a gente vê ela só de um ladinho. Na 6 é a transforame bilateral, a gente vê ela dos dois lados. A 7 é a fissura pós-forame completa, porque a gente encontra ali que ela chega até o forame incisivo, o que a gente não vê na figura 8, que é a pós-forame incompleta, ela não chega até o forame. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre a fissura labiopalatal. O diagnóstico precoce da fissura é muito importante, e com os avanços tecnológicos, isso se tornou possível. Hoje em dia, podemos identificar a fissura labiopalatal nos primeiros meses de gestação, por meio de exames de imagem feitos no período pré-natal. Esses exames são essenciais não só para diagnosticar as fissuras, mas também para diagnosticar outras anomalias. No caso das fissuras, o período gestacional de 28 a 33 semanas confere uma melhor visualização, portanto um melhor diagnóstico. Em alguns casos, o diagnóstico é feito após o nascimento do bebê, por meio de uma análise clínica. Mas é preciso levar em conta que pacientes diagnosticados previamente têm uma melhor evolução e resposta ao tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico. A fissura é frequentemente descoberta durante a gestação. Portanto, o tratamento inicia-se já na primeira infância. O tratamento para o lábio é feito através de uma cirurgia plástica que pode ser realizada quando o bebê completar 3 meses de vida, ou após isso. Já em caso da fenda palatina, a cirurgia só é indicada a partir de 1 ano de idade. A cirurgia basicamente é rápida e relativamente simples, apesar de conseguir ótimos resultados. E para que o cirurgião possa realizar a cirurgia, além de 3 meses de vida, a criança tem que estar bem de saúde, não pode ter anemia, por exemplo. A reabilitação compreende etapas terapêuticas de acordo com idade e crescimento e envolve a atuação de diversas especialidades, exigindo uma abordagem interdisciplinar, envolvendo além da odontologia, a medicina, a fonoaudiologia, a psicologia e a enfermagem, por exemplo. A atenção à saúde nessa área atinge todos os níveis de complexidade e o tratamento varia na dependência da extensão anatômica que caracteriza os diferentes tipos de fissura e pode estender-se até a maturidade esquelética. O SUS, por exemplo, desde 1994 oferece assistência integral a essas pessoas, podendo fazer o tratamento por meio dos Centros de Tratamento de Malformação Labiopalatal. Ele possui serviços que possuem condições físicas, estruturais, de equipamentos e de recursos humanos necessários para prestar atendimento clínico, cirúrgico e de reabilitação adequado e com qualidade aos pacientes que possuem essas deformidades. Então, após a apresentação do nosso trabalho, a gente pode concluir que a fissura labiopalatal é uma malformação em que não ocorre o devido fechamento do lábio, do palato ou de ambos. A gente pode observar que essas fissuras faciais são comuns no início do desenvolvimento embrionário, mas que normalmente elas se fecham antes do nascimento do bebê. Observamos também que essas fissuras faciais elas podem ser malformações isoladas ou elas podem estar associadas a síndromes genéticas. Essas síndromes podem ser síndromes de malformações múltiplas ou síndromes associadas a alterações cromossômicas.
Em relação ao tratamento da fissura lábio-palatal, ela é realizado com uma equipe multidisciplinar, mas que o cirurgião dentista tem um importante papel nessa equipe, já que ele vai ajudar não só na manutenção da saúde bucal, mas também no processo ortodôntico desse paciente. Bom, professora, essas são as nossas referências bibliográficas que a gente utilizou para fazer a pesquisa e desenvolvimento do trabalho. E muito obrigado por ter assistido.